Esse talvez seja o vídeo mais importante de toda a campanha eleitoral da OAB e talvez de todas as campanhas eleitorais da OAB Bahia. Eu já venho mostrando ao longo do tempo todas as incoerências dos discursos que a gente tem visto, tenho mostrado o abuso do poder econômico, mostrando os problemas burocráticos, as barreiras eleitorais que foram criadas, tudo para tentar afunilar o acesso ao processo eleitoral e assim favorecer somente aqueles detentores, os donos do poder. Mas agora eu vou escancarar um pouco mais o sistema. Antes disso, percebam que se a chapa Liberta OAB não tivesse entrado no sistema eleitoral, no processo eleitoral, não tivesse feito a propositura, a proposta da sua candidatura, não teria vindo à tona nada disso. Nós rompemos a janela de Overton, abrimos a discussão e ampliamos desse modo a compreensão para todos os advogados, mostrando inclusive o caminho para se formar chapas. Mas o que mais saltou aos olhos de todos foi o discurso da subalternidade e as incoerências desse discurso, que tratam todos como vulneráveis, como se fossem subalternos. Mas a vulnerabilidade todos têm. Eu como homem, eu como hétero, você na sua condição, seja mulher, seja preto, amarelo, verde, vermelho, seja a cor que você tiver, a sua sexualidade, pouco importa. Todas as pessoas têm vulnerabilidades, mas nem por isso devem ser tratados como subalternos. Quando há um discurso de subalternidade, eles buscam rebaixar o outro como se isso fosse necessário para se elevar. E isso gera conflito na sociedade. Primeiro gera uma segregação e gera um conflito. Por quê? No meu caso, vou me colocar como exemplo. Homem hétero, pardo, tenho uma condição que não é a mais favorável, não passo a ser um privilegiado em relação aos demais. Porém, não sou acolhido por nenhuma das políticas de favorecimento para grupos determinados. E como fica essa situação? Gera-se um conflito, porque as pessoas que estão sendo excluídas do sistema vão falar, pera aí, os meus direitos devem ser defendidos. Começam a dividir a sociedade em classes e botam homens, mulheres contra homens, negros contra brancos, pobre contra rico, e começam a fazer essa segregação da sociedade e tratam essas classes, cada uma dessas classes, como se estivessem acima dos indivíduos. Quando geram essa necessidade, esse discurso de subalternidade, gera-se a necessidade de um assistencialismo paternalista. Só como se tivesse a necessidade de haver um aparato estatal que fosse capaz de fazer, que fosse uma necessidade sua para você superar a sua vulnerabilidade. Mas quando você precisa da figura de um pai, você não conquista a sua independência. Você permanece na vulnerabilidade. Mas essa figura é a figura do patriarca, né? Não é do pai. O pai é bem quisto por todos, é claro, mas é a estrutura patriarcal que o próprio discurso progressista tenta condenar. Mas agora se vale no momento em que vem o discurso da subalternidade. Quando você coloca um patriarca como o representante, você acaba gerando o empoderamento desse chefe e não do povo, da pessoa em si, do indivíduo. Mas nós estamos falando de profissão. E na profissão, a vulnerabilidade que mais importa ser superada é a financeira. Se você tem alguma condição social que lhe desfavorece, você vai buscar trabalhar como cidadão para superá-la. Porém, no âmbito da profissão, você precisa trabalhar por dois motivos. Tem a satisfação pessoal, por você estar ali realizando-se de acordo com a sua vocação, e a questão financeira, que é você ganhar para prover o seu sustento e realizar os seus sonhos. Então, todo esse discurso de segregação e de subalternidade, ele é superado pela chapa Liberta OAB por nós trazermos um discurso de união. É a união de toda a grande maioria que é formada por advogados autônomos, advogados associados, advogados empregados e advogados de pequenos escritórios. Com essa união, nós evitamos esse discurso de subalternidade e combatemos a exploração e a segregação.
A exploração dos grandes escritórios. Porque os grandes escritórios, não todos, é claro, às vezes a grandiosidade só vem pelo sucesso financeiro, mas muitas vezes, infelizmente, essa grandiosidade vem a partir de um apossamento do estamento burocrático para servir interesses pessoais e oligárquicos. Eu não ataco os grandes escritórios, eu ataco esse apossamento do estamento burocrático para favorecimento próprio. Essa exploração dos grandes escritórios é sentida entre os advogados associados e empregados no momento em que há ali fraudes às relações trabalhistas, há uma exploração, e aí eu vou me valer até de um discurso que eu não gosto, não concordo com o marxismo, mas Marx falava em mais-valia e nesse caso se aplica. O diagnóstico do Karl Marx é interessante, as soluções aqui não são. Então, os associados e os empregados são prejudicados diretamente pelo escritório, e os autônomos e os pequenos escritórios acabam sofrendo a concorrência desleal pelo modo de produção tipicamente industrial que os grandes escritórios acabam fazendo. Eu falei também em combater a segregação em classes, por todos os motivos que eu já havia mencionado sobre o assistencialismo, paternalista, etc. Mas todo esse sistema de exploração e de segregação são representados pelo grupo da situação. Olha só, apesar do discurso ideológico de subalternidade, o grupo da situação representa justamente esse modelo que gera os problemas dentro da própria categoria profissional. Daí a necessidade da Chapa Liberta OAB. E eu vou lhe dar uma prova cabal de que o que eu estou dizendo é verdade, essa constatação do que eu disse. Bom, em fevereiro de 2016 eu apresentei um projeto pela remuneração dos advogados dativos, associado a um cadastro de advogados iniciantes. Não apenas os jovens, qualquer advogado que acabou de entrar no mercado, ele poderia estar dentro de um cadastro para ser nomeado, se assim quisesse, no exercício da sua liberdade, ser nomeado como defensor dativo e ser remunerado conforme a tabela da OAB pelo Estado, que tem o dever de prestar assistência jurídica gratuita. Quando a Defensoria Pública não pudesse agir, é claro. Só que esse projeto foi arquivado sob alegação pela OAB. Apesar das minhas divergências da OAB, eu levei esse projeto para a própria OAB, porque isso é o que eu entendia como melhor para se revolucionar do ponto de vista positivo, né? Buscar uma revolução na melhoria daquelas condições da advocacia, principalmente para os advogados iniciantes. Mas esse projeto foi arquivado sob alegação de inconstitucionalidade. E por que isso é a prova cabal? Porque justamente ele seria um instrumento para superar a vulnerabilidade do advogado iniciante que entra no mercado e acaba sendo cooptado pelos grandes escritórios para poder não se submeter a uma exploração desses grandes escritórios. É um instrumento de superação da vulnerabilidade sem cair no assistencialismo do discurso paternalista, porque a gente possibilita que cada um, pela sua própria vontade, se inscreva no cadastro. A partir dali, ele vai, através do próprio suor, conseguir a sua clientela, trabalhar sob demanda, sobre o que ele quiser assumir de compromisso e assim vai ser remunerado de acordo com o seu próprio suor, o quanto ele se dedica para o trabalho. Com isso, ele não precisaria se submeter aos regimes de trabalho dos grandes escritórios, como advogados associados explorados. Mas esse projeto foi arquivado. E depois, quando ele foi, a bandeira da remuneração dos advogados dativos veio ser defendida pelo pessoal da situação, logo meses depois, não fizeram essa associação que favoreceria os advogados iniciantes. Então, qual é o interesse do grupo da situação? Seria realmente buscar alguma melhoria ou seria somente manter o apossamento do estamento burocrático para favorecer interesses próprios, ainda que em prejuízo dos advogados que estão sendo explorados nesse mercado? Esse projeto foi arquivado, esse projeto que seria uma carta de alforria dos advogados associados. Gente, a Liberta OAB continua na disputa, nós fizemos um recurso e nós estamos judicializando também. Portanto, no dia 24, votem 83. Curtam, comentem, compartilhem esse vídeo para chegar ao maior número de pessoas possível
porque a gente precisa sim do engajamento de cada um de vocês, porque nós não fazemos uso do dinheiro de grande orçamento, então a rede social é o meio que a gente tem para levar essas ideias de modo aprofundado. Comentem aqui também o que é que vocês acharam disso. Um abraço.